Bom dia, meus queridos alunos. Vou mandar para vocês aqui um resumo aqui do pensamento do Nicolau Maquiavel no livro O Príncipe. Tá? Então, obviamente que para você entender a quem Maquiavel está se dirigindo, você entender o contexto ali, né, do pensamento, das frases do livro, você tem que saber dados bibliográficos aqui, desculpem, e também um certo contexto histórico, político, social e cultural do Maquiavel, no contexto no qual o Príncipe foi publicado. Então ele nasce em 1469, né, ainda século XV, em Florença. A Itália ainda não era o que você vê agora, aquela botinha lá nos livros, né, nos mapas. A Itália eram vários principados, vários mini-estados ali, que inclusive viviam em guerras entre si, vivia meio que uma anarquia, né? Vivia trocando de líderes, às vezes um príncipe tomava do outro, viviam em guerra, às vezes já faziam uma república, e isso tudo vai se manifestar no Príncipe. Quando você for ler, você vai ver que isso daí tudo ele usa como exemplos, até porque ele recorre a exemplos empíricos, né? Então ele chegou a ocupar uma função na administração do Estado, né, uma chanceleria. É interessante que quando ele vai dar, no Príncipe, quando ele vai dar os conselhos ao Médici, né, ele sempre fala para o Médici se livrar de puxa-sacos, de bajuladores. Mas ao que parece, ele era também uma forma de bajulador. Até o próprio livro, o Príncipe, ele escreve para puxar o saco do Médici, né? Então os Médici, olha só, em 1552 os Médici retornam ao poder e eles dissolvem a república e Maquiavel é demitido. Maquiavel é acusado de conspirar contra o governo e vai para a prisão. Também dizem que foi na prisão que ele escreveu O Príncipe, que não era a obra que Maquiavel tinha mais orgulho de si mesmo, né? O Príncipe é um livro curto, né? A maioria das edições tem 100 páginas. Ele tem outros livros nos quais ele se vangloriava mais, a arte da guerra, uns tratados sobre o Tito Livio. Ele sacava muito de história do Império Romano, dos gregos, né? Nos livros dele, ele sempre deixa bem claro isso. Então, em 1513 aí, Giovanni de Médici transforma-se no Papa Leão X. É esse Papa que vai salvar a vida dele no final da vida do Maquiavel, né? Que vai ficar meio, sei lá, com pena do Maquiavel e vai chamar ele para escrever uma história de Florença e vai dar alguma grana para ele viver, não morrer de fome até o fim da vida, né? Então Maquiavel escreve O Príncipe e dedica aos Médicis, né? Período de exílio de maior produção cultural, de 1513 a 1520. Em 1520, Carleal Júlio de Médici convida Maquiavel para escrever a história de Florença. Em 527 tem a queda dos Médici, a restauração da República, e Maquiavel é considerado inimigo da República e durante a vida ele acaba sendo um fracasso do que ele esperava para ele mesmo, né? Que ele esperava ser um grande conselheiro de um príncipe, né? Tipo assim, ser o braço direito de um príncipe. Ele sempre fala que o príncipe, né, quando ele está escrevendo o príncipe, tem que ter conselheiros, tem que dar carta branca para os conselheiros, e os conselheiros têm que ser sábios. É como se ele estivesse falando assim pro Médici: olha, me escolhe, abestado, para ser teu conselheiro, que aí vai dar tudo certo. Tá? Então, Maquiavel e o Príncipe, né? Qual é o objetivo da obra? Claro que ali tem o objetivo pessoal do Maquiavel, que é ganhar a simpatia do príncipe. Quando eu falo príncipe aqui, eu não estou falando filho do rei, né? Maquiavel não usa a expressão príncipe nesse sentido. O príncipe é o líder político, né? É o próprio rei. Então Maquiavel tinha os objetivos pessoais dele, né? Também ele era meio que nacionalista e tinha o objetivo da unificação ali da Itália, que só vai acontecer séculos depois, no século XIX. E também achava que a igreja se metia muito em assuntos do Estado. E achava que a igreja é uma coisa e o Estado é outra, né? Então esse vai ser a principal polêmica, inclusive, do pensamento do Maquiavel, que deu fama e também deu, sei lá, assim, virou um lance demoníaco, né? Que ele vai criticar não só a igreja, né? Ele não vai criticar a igreja em si, mas a participação da igreja em assuntos políticos. E a moralidade cristã trazida para o campo político também, que ele vai dizer que não serve. Aliás, a moralidade cristã no campo político é até fraqueza, né?
Você vai oferecer a outra face para o teu inimigo, tá certo? Principalmente no contexto histórico ali de várias guerras. A moralidade cristã ali não era o que Maquiavel sugeria. Mas todo o pensamento do Maquiavel, tudo que ele prescreve é baseado numa ideia de natureza humana, fixa e imutável. Por isso que você pode aprender com a história, porque o homem é o mesmo, o ser humano é o mesmo. Nós aqui, Platão, Aristóteles, os romanos, somos a mesma natureza. E em que consiste essa natureza humana imutável? Os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante ao perigo e ávidos por lucro. Tem até uma frase também que eu não sei se eu vou lembrar bem, que também deu fama ao príncipe, que é que o homem ele esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E olha que na maioria dos casos é verdade mesmo, viu? Então, devido à imutabilidade da natureza humana, a história torna-se fonte privilegiada de ensinamento. Nós somos o mesmo homem do século XV, do século I, de antes de Cristo. Então as coisas vão ficar se repetindo. O nazismo vai se repetir, o fascismo vai se repetir, as utopias vão se repetir. E o ser humano é o mesmo. Como não se pode domar a natureza humana, a história torna-se cíclica. Poder tem origem mundana e não divina, outra coisa, né? A natureza do poder, a ideia que prevalecia ali na época, e até depois de Maquiavel, ainda vai, século XVI, XVII, ainda vai prevalecer, é que o monarca, a legitimidade do poder do monarca se dá por Deus. É a teoria do direito divino dos reis, né? De Jean Bodin. Então, não é disso. Aliás, Maquiavel vai dizer que a origem do poder mudando nasce da própria malignidade, que é intrínseca à natureza humana. Ou seja, o ser humano é mal por natureza. Tá? Contudo, a única possibilidade de enfrentar o conflito. Então, olha, o ser humano é mal por natureza. Tá? É ingrato, é volúvel, é simulador, é covarde. Então, quando será que você quer ser um príncipe? Você não pode, desculpa, você não pode vacilar, porque tá todo mundo tramando contra você, tá todo mundo querendo ter lugar. Tem mais uma coisa aqui que não tá aqui, mas o ser humano é invejoso por natureza. Tá? É invejoso, todo mundo quer estar no topo, todo mundo deseja o melhor para si. Então, para você conquistar o poder e se manter no poder, que é o verdadeiro objetivo do livro, é ensinar como conquistar e se manter no poder, você tem que saber usar de todos os artifícios à sua disposição. Se você não usar, se você for um bonzinho, os outros vão usar dos artifícios que você não usa e você não vai conseguir permanecer no poder. Não vai nem conseguir tomar o poder. Porque como é que você se torna um príncipe? Ou por hereditariedade, nesse caso cai de bandeja na tua mão. Você nasce, né, se torna um rei. Ou você toma na marra. Mas depois, para se manter, você vai precisar de habilidades, de capacidade individual. E na hora de usar essas habilidades e capacidade individual, você pode recorrer a qualquer tipo de ação. A moralidade aí não serve, tá certo? A moralidade não serve. Você pode, na política, a gente pode relativizar. Os fins justificam os meios, né? Apesar de não ter essa frase literal no livro, mas é exatamente isso que ele quer dizer. Mas isso na política. Presta atenção, esse livro é para quem quer conquistar o poder e se manter no poder. Então, vai falar em virtude e fortuna. O que é virtude e o que é fortuna? A fortuna é como se fosse o acaso, né? A fortuna é os acontecimentos ali, a nossa coisa que a gente não pode. Eu nasci pobre, isso é a fortuna, né? Nasci em Manaus, isso aí eu não escolhi isso. E a virtude é a capacidade, a sabedoria, a capacidade que você tem, é o seu talento. A virtude é o seu talento, é o que você é capaz de fazer para modificar ou para se virar em meio à fortuna. Você não pode deixar se levar num príncipe, ele não pode se deixar levar só pela fortuna. Tá certo? O príncipe ele tem que sempre manipular o acaso a seu favor, por mais ruim que seja. Aquelas desculpas, de azar, mas eu não sabia, não sei o que, essas desculpas não, para Maquiavel não serve. O príncipe não pode se dar o luxo de contar com a sorte, porque nem sempre a sorte vai estar ao seu lado.
pera lá, vamos voltar lá ainda, né? Ousadia ou prudência? Claro que ele vai prescrever a prudência em várias partes do livro, né? Vai explicar como ser prudente, em quais circunstâncias e até o que é prudência. Mas para chegar no topo, né? Para chegar no topo só com ousadia. Tem trechos que ele fala que ele prefere a ousadia dos jovens à prudência dos velhos. Né? Claro que isso ele está dando a dica para o Médici, tá? E o que é melhor, ser amado ou temido? O ideal é ser amado e temido. No entanto, ele fala que se não for possível ser amado e temido, se for para escolher um, é melhor ser temido. Porque quem te ama pode te trair. Agora, quem tem medo, como é só você olhar a natureza humana, né? Nós somos seres ruins, né, por natureza. Então é melhor terem medo do castigo. É muito melhor ter medo do castigo. Assim como está aqui, o leão e a raposa, né? Que ele vai falar que o leão é forte e a raposa é astuta. O príncipe tem que ter o quê? Tem que ter as duas. Tem que ter a força do leão, mas só a força também não é... Aqui a gente está falando de força também política, né? A força do leão e a astúcia da raposa. Aqui é um esquemazinho, né? Quem foi Maquiavel? Filósofo, pai da ciência moderna, onde viveu, foi em Florença, na época do Renascimento, né? Renascimento é o renascer do quê? Dos valores da antiguidade clássica. Porque durante a Idade Média predominou muito o espírito religioso, o domínio da igreja, e o pensamento do Maquiavel ele reflete esse espírito renascentista, justamente a crítica da religião, o do retorno à razão e da apologia ao empirismo, né? Por isso que o método dele é cíclico, o método é, olha, veja o que acontece. Tudo isso que eu estou falando, ele dá exemplos o tempo todo de reinos, principados, de quem fez e quem não fez, o que ele está prescrevendo, o que aconteceu com quem fez, o que aconteceu com quem não fez. Ele dá exemplo o tempo todo no livro, tá certo? Então, por que ele revolucionou a ciência política? Porque ele quis ver a política como ela é, ele foi o primeiro a propor. Platão escreve a República para dizer como seria a república ideal, né, a polis ideal. Aristóteles escreve a política para dizer quais são as formas boas e as formas más. Então sempre um dever ser. Santo Agostinho escreve as duas cidades para mostrar o que caracteriza a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? E ele aconselha que uma cidade boa, um estado bom é aquele que o líder, o príncipe, né, segue os valores cristãos. Tudo isso Maquiavel vai discordar sem precedentes de tudo isso daí. Tá bom? Para Maquiavel, o príncipe bom é aquele que toma o poder e se mantém no poder. Agora, é claro que é sempre bom ter o povo do seu lado. É sempre. Não tem aliado melhor do que o povo para Maquiavel. Muito melhor do que a elite, inclusive. O povo é maioria, o povo é mais apaixonado, a elite é mais traiçoeira. Então, o que acontece? Ele revolucionou, praticamente ele criou a ciência política, que é a política. Nós vamos analisar o mundo como ele é e não como deveria ser. Eu não quero saber qual é a melhor forma de governo, tá certo? Eu quero saber do governo que tem com o ser humano que tem aí. Os seres humanos não usam na política, no dia a dia, essa moralidade cristã. Eles são ruins, são traíras, são fingidos. Então eu tenho que ser mais ainda, tá? Então, ousamos fingir, tá? Outra coisa, se tu tem que saber, que deu muita fama ao Maquiavel isso, né? Tem que saber ser fingido. Tem que parecer ser. Ele fala que tem que saber ser fingido. Todo príncipe, se quiser ser bem sucedido, tem que saber ser fingido. O príncipe tem que ser bom ou mal? Também ele fala, não. O príncipe não tem que saber ser bom, saber usar a bondade e saber ser cruel. Ele até explica como é. Quando você for fazer o bem, faça aos poucos. Quando você for fazer a maldade, faça de uma porrada, né? Ele até fala que quando você for tomar quando um principado é aquele conquistado, você toma. Quando não é hereditário, você toma. Você tem que acabar com toda a descendência do outro. Esse conselho não surgiu com ele, né? Os gregos já faziam isso. Fizeram com Alexandre o Grande, né? Até na história de Troia, quando o pessoal faz isso com Troia, né? Quando vencem a guerra de Troia. Mas ele dá esse conselho. Tem que acabar com toda a linhagem para ninguém querer deslegitimizar o teu poder, o teu governo.
tá certo? Então tudo isso aqui são os preceitos que Maquiavel dá para o príncipe. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Ah, tá. E a expressão maquiavélico ou maquiavelismo é um adjetivo, né, que virou sinônimo de que a pessoa sem escrúpulos, traiçoeira, astuta, que faz de tudo para atingir seus objetivos. Geralmente, quem consegue ser assim, né, usa mentira, são os psicopatas, né? Psicopata geralmente consegue ser assim. Mas o que que acontece? Todos esses conselhos que o Maquiavel está dando é para um contexto específico, que é para um brother lá dele, o Médici, conseguir retornar para o poder e se manter no poder. Ele está falando para todo mundo ser assim, entendeu? Porque depois o Maquiavel virou tipo como se fosse o guru do... O guru do da autoajuda, né? Então, vários livros de autoajuda se baseiam no Maquiavel. Eu já vi vários ali que faz aquela diferença entre virtude e fortuna para mostrar que a virtude, né, é a capacidade individual e que é isso que te leva a ter sucesso na vida. Até no livro do Laí Ribeiro, Como Passar no Vestibular, ele utiliza isso daí. Ele conta uma história de um cara que salva um pessoal num desastre de avião e o cara era estudante de medicina e ele acaba ali fazendo tipo como se fosse um network do cara que levou ele para Harvard, né? Para Harvard. Então, o Maquiavel, se tu chegar em aeroporto, o que mais tem é Maquiavel para estressado, Maquiavel para isso, Maquiavel. Ele é um dos pensadores mais famosos e que mais vende. E virou adjetivo, né? Um dos poucos que virou adjetivo. Alguns dizem que Maquiavel não era maquiavélico, né? Porque ele só estava dando dicas para o príncipe. E, na verdade, Maquiavel ele deixa claro lá no livro que ele era cristão. Na época dele era muito pouco provável que tivesse um ateu ali. E aqui eu peguei, por exemplo, tem uma edição do Príncipe comentada pelo Napoleão Bonaparte, onde ele vai falando o que ele seguiu, o que ele fez, o que ele aprimorou. É interessante esse livro aí, porque tu lê o Príncipe, a edição que eu li, né? Tu vai lendo o Príncipe, lá embaixo tá a nota de rodapé dizendo qual foi a lição e onde foi que Napoleão colocou em prática aquilo. Então Pô, já pensou? Tô lendo o Príncipe, ainda lendo os comentários do Napoleão. Então o Olavo de Carvalho, né, também, o guru, ex-guru, né, já até meio que saiu de moda, mas há uns 9, 10 anos atrás ele lançou um livro, Maquiavel, ou A Confusão Demoníaca. Vocês sabem que o Olavo de Carvalho ele é tipo um hater, né? Chama todo mundo é imbecil, todo mundo é idiota, menos ele. E é o que ele vai falar do Maquiavel, né? Nesse livro aqui. Vai dizer que o Maquiavel é um imbecil, é um idiota que acha que só a maldade pode resolver tudo na política. Ele acentua muito esse lado do Maquiavel, do maquiavelismo do Maquiavel na obra O Príncipe, né? Então ele acha que aquilo ali, ele acha que o Maquiavel é um imbecil, é um idiota. Ele já começa o livro dele falando que o Maquiavel foi um frustrado na vida, aqueles ataques à biografia, né? Foi um infeliz, não foi uma pessoa bem sucedida. E para ele o Maquiavel é um imbecil completo. Não só o Maquiavel, como todos os políticos brasileiros que na cabeça dele também são todos seguidores de Maquiavel. Tá? Vocês podem ver, tem no YouTube, né, a palestra dele de lançamento desse livro, onde ele fala tudo isso que eu estou falando para vocês agora. Tá? Então, para ele Maquiavel foi um idiota que só teve sorte na história do pensamento porque o bando de idiota que leu Maquiavel. Mas ainda bem que existe o Olavo de Carvalho, que é o único que não é idiota no mundo, que consegue ver a idiotice de todo mundo. Eu não estou exagerando não, podem assistir lá o vídeo que vocês vão ver que é isso que o Olavo de Carvalho fala. É exatamente isso aí. Tá bom? Então, meus queridos alunos, esse vídeo já ficou muito grande, eu queria só fazer um resumo de 10 minutos, mas já bateu 20. Mas é isso aí. Até a próxima, um abraço para todos aí.